Olá, gente! Estamos começando o segundo episódio do Bate-Papo com o Egresso, onde toda semana nós convidamos um ex-aluno da Unifesp para contar um pouquinho sobre a sua experiência como psicólogo. No episódio de hoje, a gente trouxe a psicóloga Ana Vitória, que trabalha na área de psicologia do esporte. Oi, gente, boa tarde. Adorei o convite. Vai ser um prazer aqui ajudar vocês com algumas perguntas sobre o curso da faculdade, da Unifesp. A gente gosta muito de começar esse bate-papo com o antes do formada. Então, a gente gostaria de saber como que foi sua experiência como aluna da Unifesp. Você participou de alguma extensão, fez iniciação científica, como que foi? Logo no começo, acho que nos 2 primeiros anos do curso, eu fiquei um pouco perdida. Eu acho que a gente tem muita vontade, né, de logo se encaixar em alguma área, em alguma abordagem, né, em algum tema, e eu não me encontrava, não me achava, até que no segundo ano da faculdade mesmo, eu conheci a psicologia do esporte, e eu me interessei muito por questões pessoais, por gostar bastante de esporte, fiquei muito interessada. E a Unifesp é um curso, né, da área da saúde, a faculdade, né, como um todo, e eu comecei a ver que tinha muitas coisas, extensões, ICs, enfim, vinculadas ao esporte. E aí eu entrei numa extensão, que eu não sei se tem hoje ainda, que chama ISA, que é Ações Integradas para a Saúde do Atleta. E eu me apaixonei pela área, eu me apaixonei pela extensão, pelo que a faculdade fazia com os atletas, né? Era uma extensão que a gente fazia atividades educativas em saúde com vários atletas de Santos. O foco era em saúde nutricional, né, na parte da nutrição, mas a psicologia super se inseria aí também. E então eu comecei nessa extensão, e fiquei até o final da faculdade nessa extensão. E acho que foi no terceiro ano que eu conheci o Ricardo Padovani, né, que é o professor de terapia cognitivo-comportamental do curso. E ele também é psicólogo do esporte, né? Atualmente ele está super dentro dessa área. Então foi quando eu me encontrei. E aí tudo que eu podia, eu puxava para a área do esporte, né? Eu não fiz iniciação científica, mas o meu TCC foi com o esporte, foi sobre escolha alimentar de ginastas, e também saiu da minha extensão. Então, eu aproveitei bastante a extensão, né, que é uma oportunidade super legal de a gente colocar a mão na massa, né, de encontrar as pessoas, enfim, de fazer grupo. Então, foi mais ou menos essa minha experiência na faculdade, né, durante o curso. Agora, conta pra gente como que foi sua experiência depois de formada com o mercado de trabalho. Você se sentiu preparada para atuar na área? Sentiu que a Unifesp te deu todas as possibilidades ou sentiu falta de alguma coisa? Por falar nisso, me lembrou de uma coisa que tem a ver com a pergunta anterior. Eu fiz estágio, né? Não tinha estágio na minha época na área do esporte, mas tinha em psicologia clínica, supervisionada pelo Ricardo Padovani, né? Então a gente tinha que utilizar a TCC, que até então é a abordagem que eu mais tinha me familiarizado. Então essa experiência de estágio foi muito boa para eu me sentir um pouco mais preparada depois de formada para ir para o mercado de trabalho. Eu não estava 100% preparada, porque enquanto eu não atuei enquanto psicóloga do esporte, né, assim, diretamente com psicologia. No estágio eu atendi adolescentes que não tinham nada a ver com esporte. Então eu não estava 100% pronta para isso. Mas ao longo da minha graduação, eu fiz várias coisas por fora. Então, congresso, curso. Isso é uma dica que eu dou, assim, eu acho super legal quando o aluno procura coisas por fora também, né? Então, suga o que a faculdade tem para oferecer na área de interesse, mas vai atrás também o que tem fora da faculdade, né? E então eu saí da faculdade, eu me formei em 2016, e aí eu emendei com mestrado na Unifesp também, orientada também pelo Ricardo Padovani. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa super focada em psicologia do esporte, em atuação, fiz uma pesquisa de intervenção, então eu fui trabalhar, entrei num clube de patinação artística, trabalhei com as atletas. Então, foi 2 anos que eu tirei para colocar a mão na massa, né, trabalhar, mas ao mesmo tempo não era bem trabalho, né, era mais voluntária de pesquisa, e ao mesmo tempo eu estudei muito. Então, quando eu terminei o mestrado, que eu defendi em 2018, eu me senti muito preparada. Eu falei, não, tirei esses 2 anos para estudar, para colocar a mão na massa nessa área. Agora eu me sinto bem para colocar a cara a tapa aí no mercado. Então eu comecei a minha experiência que eu tenho até hoje, né, no mercado de trabalho, com consultório.
né, psicologia clínica. Eu terminei o mestrado, eu já tinha uma sala disponível para eu atender, e tanto o estágio como o mestrado me fizeram me sentir super segura para começar a atender. Você falou um pouquinho sobre a TCC. Essa é a sua abordagem? Como que você escolheu qual abordagem que você iria seguir? Durante a faculdade, né, no último ano de estágio, e também durante o mestrado, eu usei bastante a TCC, era a abordagem que eu mais me identifiquei. Mas na psicologia do esporte, ela é super usada na psicologia do esporte, mas eu também fazia muitos cursos e trabalhava muito com outros psicólogos que utilizavam análise do comportamento. E eu, na época, eu fazia terapia com análise do comportamento, eu encontrei uma supervisora analista do comportamento, então quando eu fui ver, eu estava super cercada de análise do comportamento, muito pouco de TCC, e para mim estava muito mais fácil, prático e na cabeça, assim, fresco, usar a análise do comportamento. Então eu migrei um pouco e hoje eu uso análise do comportamento na minha atuação. Como que é o atendimento do psicólogo do esporte? Tem alguma diferença entre o psicólogo clínico e o psicólogo do esporte? Como que é feita essa separação entre um e outro? Pode ter diferenças, depende muito de como você é procurada e de qual que é a proposta de trabalho, né? Até como eu falei, desde quando eu saí do mestrado, eu atendo em consultório, então quando os atletas me procuram no consultório, é um modelo bem clínico, de atendimento individual, né? De 50 minutos de atendimento. É bem semelhante. O que muda é que eu posso propor para assistir treinos, né? Então, quando possível, eu posso ir com a autorização dele, assistir treinos para entender um pouco melhor alguma queixa, assistir alguma competição, né? Tem algumas ações extra-consultórios também. A gente pode ter muito diálogo com os treinadores ou com quem da equipe técnica for importante, né? Então, tem essa semelhança. Mas também tem uma outra forma de atuação que eu também faço atualmente, que eu também, além do consultório, eu sou psicóloga da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, do conjunto e do individual também. E então elas não vão até meu consultório, né? No começo do ano, quando não tinha pandemia, a seleção me mandava pro ginásio, né? Que era lá em Aracaju. Então eu trabalhava no ambiente delas, né? Então eu assistia treinos ali, fazia atendimentos em conjunto, né? Atendimento em grupo, atendimento individual. Muita reunião com a comissão técnica, com as treinadoras, então tem um pouco essa mudança de formato, né, de depender de como que te procuram e o que te propõe, né, se o atleta vai até a sua clínica, ou se querem você dentro do grupo, né, dentro do clube, para você estar ali participar, assim como um treinador, né, como um fisioterapeuta, um médico, está ali atuando, a gente também pode atuar dessa forma. Por essa não ser uma área tão comum de atuação, você acha que também o mercado de trabalho diminui? Tipo, você sentiu alguma dificuldade em achar trabalho nessa área? Como que foi? Não, isso faz um pouco de sentido, sim, esse raciocínio, porque o público realmente é menor, né? Então, quando a gente pensa em, por exemplo, atletas, né, pessoas que procurariam terapia, acompanhamento psicológico em Santos, é um grupo, né? Aí atletas que procuram reduz bastante. Então, sim, se você fica um pouco limitado a um lugar, pode ser um impeditivo. Atualmente está muito em alta e super possível fazer atendimento online. Então, isso amplia um pouco para a gente conseguir atuar com atletas de São Paulo, né, por exemplo, ou de outros lugares. Então, isso dá uma aumentada. E a psicologia do esporte, ela não atua somente com atletas, mas pode ser com praticantes de exercício físico, crianças que... Eu atendo bastante esse perfil no consultório. Crianças que não são atletas, mas praticam um esporte competitivo e os pais identificaram no esporte alguns comportamentos queixa, né? Perceberam alguma mudança de comportamento e aí optam por procurar uma psicóloga do esporte, porque podem achar que tem alguma coisa a ver com o esporte, ou então porque realmente foi no esporte que identificaram essa mudança, essa diferença. Então, só atleta, se a pessoa começa a atender só atleta de alto rendimento, realmente é um pouco difícil, mas é possível ramificar um pouquinho. A nossa atuação ela pode ser um pouco mais ampla. Que o meu maior desafio, considerando, né, o momento que estamos vivendo, né, no meio de uma pandemia, como que tem sido o mercado de trabalho?
tem sentido alguma dificuldade na sua atuação? Como é que você tem feito os atendimentos? Como que tem sido? Foi pelo fato de ser psicóloga autônoma, né? Então, como eu sou autônoma, se eu não trabalho, eu não ganho, né? E aí fica super delicada essa questão. Com a seleção brasileira, eu tive que mudar muito o meu formato de atendimento. Então, eu não vou mais para Aracaju e o atendimento ficou 100% online, né? Com todas as atletas. Foi super possível. Foi um pouco difícil, né? Bater agenda, bater horário, conseguir fazer atendimento individual, atendimento em grupo, manter a comunicação com as treinadoras, mas foi super possível. Até hoje, tá dando super bem. E fazer o atendimento com os meus pacientes de Santos mesmo, porque eu sou de Santos, continuo em Santos, foi desafiador, porque não impactou somente a mim, né, mas a todo mundo. Então, meus pacientes também tiveram mudanças de rotina, de trabalho, de repente também alguma questão financeira. Então, isso impactou bastante na agenda, né, não tem como negar, e também na questão de valor mesmo, né, do quanto teve uma oscilação, do quanto eu notei isso, muitos amigos psicólogos clínicos também, teve uma mudança assim do quanto a gente está ganhando, né, do valor por mês que a gente recebe, porque teve uma mudança, né, teve uma oscilação. Então, mas o que eu observei é que foi uma fase, né, e as pessoas, e eu entendo, né, as pessoas, todo mundo precisou parar um pouco para olhar e repensar um pouco algumas escolhas, a rotina. Então, hoje, por exemplo, eu atendo muito mais de noite, né? Porque as pessoas trabalham durante o dia e de noite tem o horário disponível para terapia, né? Então, eu observei essa diferença também de horário, né? De rotina das pessoas. E eu observei também que a pandemia impactou muito nas crianças e nos adolescentes, né? Muito mais do que nos adultos. Pelo menos eu observei isso nos meus pacientes, assim. Então, de passarem muito tempo na frente do computador e não se sentirem preparados para voltar para a escola, interagir, né, para a vida, o contato físico. Observe pacientes mais ansiosos com esse retorno. Vi adolescentes, crianças e adolescentes mais deprimidos, com excesso de isolamento. Então, pelo que eu vi, assim, a pandemia impactou muito nas crianças e adolescentes. Bom, e pra gente finalizar o bate-papo, eu queria pedir para você dar um conselho pro pessoal que tá entrando agora e pro pessoal que tá prestes a se formar, né? No meio de toda essa pandemia que tá acontecendo, né? A partir das suas experiências que você teve na faculdade, que você daria de conselho pra gente? Eu acho que para quem tá entrando na faculdade, eu daria muito o conselho de não ter essa pressa pra gente identificar e se encaixar logo tão cedo, tão rápido, numa área de atuação, numa abordagem, né? Na psicologia, eu acho que a gente sente muito isso, muito uma pressão e uma necessidade de logo se identificar com uma abordagem, ou então com uma área, né? Educação, hospitalar, tal, mas a gente não precisa ter essa pressa, né? Muitas pessoas acham que, se eu definir, depois se eu quiser mudar, não tem problema nenhum, né? Eu acho que a gente pode e deve usar a faculdade para conhecer de tudo, né? E eu digo isso porque eu senti muito essa pressa, essa necessidade no comecinho, e depois eu vi que tudo bem, as coisas se encaixam, a gente tem encontros, né? A gente conhece áreas e abordagens, e aí a gente naturalmente vai gostando e vai se aprofundando. E não tem e depois de formada que eu mudei de abordagem, e tá tudo bem também, né? Então eu daria muito esse conselho pra gente não ter pressa, né? De ficar se definindo em caixinhas, de que área que eu gosto mais, de que abordagem que eu faço parte, que eu quero seguir. E se você perceber que de repente, se vocês perceberem o que vocês gostam não tem muito na faculdade, porque pode acontecer, né? A gente vê que tem muita coisa na psicologia, né? Muita abordagem, muita possibilidade de atuação, e a faculdade não dá conta, né? São 5 anos, mas não dá conta, é muita coisa. E a gente também observa que cada faculdade, né? Se for comparar PUC, USP, enfim, cada faculdade tem um forte, né? Tem o seu forte. Então é impossível a gente estudar tudo, né? Mas se você ouvir falar de alguma coisa e se interessar, estude por fora, né? Então faça parte de cursos, congressos, agora que tá muita coisa online, né? Então, curso online, que tá ao seu alcance, que é disponível para você, faça, né? Eu acho que isso é muito legal para você conhecer novas coisas. E para um outro conselho que eu dou tanto para quem tá entrando como quem tá para se formar, que é uma habilidade, uma parte super importante da nossa profissão, só que na faculdade não me falaram, assim, eu fui entender isso nos cursos, nos congressos, que é a importância e o poder do networking, né? Então, assim,
assim, a gente, psicólogo, a gente não tem sucesso e não prospera na profissão se a gente não está em contato com outras pessoas. A gente não tem uma rede de apoio profissional, né? Outros profissionais que a gente pode indicar, que a gente pode crescer junto, que a gente pode trabalhar junto. Então, fazer networking é muito importante. Então, ir no congresso e trocar ideia com os profissionais que você admira, que você estuda, que te deram palestras, né? Ou então com seus semelhantes, né? Você conhece pessoas parecidas com você, que têm os mesmos interesses, né? Então, se junta com essa pessoa, né? Troca ideia com ela. Não vamos encarar, eu acho que a gente não pode muito encarar outros psicólogos como concorrentes, assim, como ameaça. Às vezes concorrente até é, mas como ameaça. Eu acho que a gente tem que crescer muito junto. Então, eu fui entender muito o poder, assim, né, do networking, né, a importância que tem na nossa atuação, porque eu participava muito de congresso, de curso, e eu encontrava sempre as mesmas pessoas, né? E de tanto que eu ia, eu comecei a ficar muito próxima de psicólogos de esporte super renomados, mas porque eles iam dar palestra e eu tava ali, tirava dúvida, perguntava, conversava, e de tanto participar, a gente vai se conhecendo, é natural, né? Eu acho que toda área tem isso. Os professores, né, quem tá mais tempo no mercado quer ensinar, e a gente que quer aprender, a gente quer muito aprender, né? E hoje em dia eu até trabalho com psicólogos de esporte que me deram aula. Então, assim, até hoje na seleção eu atuo junto com uma outra psicóloga que está há anos no mercado, né? E eu fui parar na seleção porque ela me chamou. Então, assim, eu não fui parar lá sozinha, né? Eu fui parar lá porque ela conhecia uma psicóloga assim, que tinha o perfil, e a seleção ia gostar, ia ser uma proposta legal, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode super dominar, né, as teorias, as abordagens, ter um currículo lindo, e isso é importante, mas ter networking, ter uma rede de contatos legal é super importante. Então, esse conselho eu dou tanto para quem está entrando como para quem está saindo. E deixa eu ver se eu tenho mais algum para quem está saindo. Eu acho que fica super difícil até de dar um conselho agora para essas pessoas, porque eu nem imagino o quem está para se formar está sentindo e está passando com essa bagunça que tá a pandemia, né? Porque eu tenho contato assim, com algumas pessoas que estão, né, ainda na faculdade, na Unifesp, e eu sei que está impactando super o estágio, né? Questão de quando se forma. Então, assim, eu nem imagino como que deve estar sendo, né, tá na pele dessas pessoas. Quando eu estava na faculdade, eu passei pela greve, né, eu tive no primeiro ano, eu passei por uma greve de 4 meses, e isso desestabiliza muito, a gente repensa toda a nossa vida, o que a gente quer fazer, se a gente quer mesmo estar ali, se vai valer a pena, se vai me atrasar, se vai me prejudicar, e assim, no final dá tudo certo, né, no final a gente se atrasa um pouco, estuda em dezembro, em janeiro, mas dá tudo certo. Só que eu não consigo nem comparar com o que o pessoal está passando agora, né? Então, para essas pessoas em específico, eu só desejo muita paciência e que acho que a faculdade tem uma responsabilidade muito grande, né, com a saúde. Então, não dá para fazer algo sem cuidado, né? Então, volta para o estágio, volta para a aula, colocar a saúde de muita gente em jogo, né? Então, eu entendo que tem que ter muita paciência e a gente se adaptar ao máximo possível ao online, né? Então, o que der, o que for possível, vamos para o online, né? Que nem a semana, né? As intervenções que vocês estão fazendo, tipo essa entrevista, né? Na minha época, eu também organizei uma semana da psicologia e não tinha nada de online, né? Era só o e-mail para convidar o palestrante, que era presencial. Então, vocês tiveram essa capacidade, essa habilidade de pensar, de adaptar. Tipo, não, vamos fazer esse evento, né? Vamos fazer em outro formato, no formato possível. Então, né, vamos adaptar o máximo possível do online, um pouquinho de paciência, e até falando um pouco do que a gente falou aqui, de mercado de trabalho, eu acho muito importante a pessoa que está saindo ter um plano, ter uma rota, assim, para onde ela quer, o que ela quer, né? Nem que não seja 100% de certeza, e nem que aquilo vá com certeza ditar o futuro profissional dela, mas o que você tem interesse, né? É uma residência? É um mestrado? Não, eu quero ir direto para a clínica. Não, eu acho muito importante o quase psicólogo ter um plano A e um B, assim, e não ir muito sem rumo, sem plano, deixar a coisa rolar. Eu acho muito importante ter uma linha, assim, um caminho, seja ele qual for, né? Como eu falei aqui, mestrado, residência, cada um sabe o que tem, qual é o seu sonho, né? E qual é o seu objetivo.
Mas eu tive isso, né? Eu saí antes de me formar, eu falei, não, eu quero mestrado. Eu não sei se eu vou super me arrepender, se eu vou adorar, mas hoje eu quero, hoje essa é a minha decisão. Não iria para o doutorado agora, nem tão cedo, mas eu adorei o mestrado, adorei muito. E recomendo para quem pensa, assim, para quem tem vontade. E aí, antes de terminar o mestrado, eu já tinha uma sala de consultório que eu podia atender. Então, assim, faz sentido para mim e eu vejo que isso é muito positivo. Então, ter sempre um ponto que você quer chegar, ao invés de deixar a coisa rolar assim, muito, muito solto, sabe? Sem muito plano A, um plano B, assim, em mente. Acho que são esses os meus conselhos. Bom, a gente gostaria de agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. Foi muito importante para a gente discutir e ver outras áreas de atuação, porque na faculdade mesmo a gente acaba batendo muito na mesma tecla, que é ou clínica ou psicologia hospitalar. Então, ver outras possibilidades, outras áreas que outras pessoas seguiram dentro da faculdade ajuda muito a gente não ficar indo nessa mesma linha, sabe? Imagina, eu que agradeço. Eu gosto muito de conversar, trocar ideias sobre isso, porque, que nem eu falei rapidinho aqui nessa entrevista, eu conheci a psicologia do esporte num evento como esse, era uma semana de algum curso de educação física, da atlética, eu não lembro. E aí trouxeram uma palestrante da área, então é assim, né? É um bate-papo, é uma roda de conversa, é uma palestra que a gente está ali mais aberto para ouvir e a gente conhece uma área super legal, né? Então foi assim que eu conheci a psicologia do esporte. Então, só de pensar que isso vai para estudantes de psicologia que possam se interessar, né, que desperta putz, não conhecia, né, vou atrás, vou querer saber mais. Eu já fico super satisfeita, já tenho a sensação de objetivo alcançado, porque foi assim que eu conheci a área, né. Então, eu que agradeço, adorei a oportunidade. Qualquer coisinha que vocês precisarem, podem contar comigo.